Alex e Priscila, né, foram achados aqui. Pode sentar. Eles foram achados e nos acharam. Mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que guiou eles até nós e fez uma conexão dos céus mesmo, né? E eles hoje estão aqui, sabe? E eu sei porque sei que é só por um princípio: honra. Eles rodaram quase 2.000 quilômetros para estar aqui hoje conosco. Se sinta privilegiado por isso também, porque eles desejaram estar conosco. Não foi só com o pastor, mas eles desejaram estar aqui na igreja hoje celebrando conosco. Amém? E eu vejo realmente isso é um grande esforço, isso é um princípio de honra que deve ser realmente, né, glorificado também. E nós nos alegramos, eles congregaram com a gente aqui por um tempo. De repente me anunciaram uma notícia não muito boa, assim, que eu não gostei, né? Pastor, estamos voltando para a nossa terra. E aí eles voltaram para Goiás. Eles moram hoje em Goiás. Goiânia, no estado, né? Em Goiânia, eles são pastoreados lá pelo Marcos Honório, né? A gente vive disputando assim, né, um pouquinho. Esses dias, Marcos Honório cedeu-lhe um pouquinho para nós, mas já está lá, já reclamando. Mas em breve eles voltam para lá. Amém? Mas é um prazer, eu quero dizer que é um prazer enorme estar com eles aqui. Tem os meninos que estão lá em cima também, Samuel e Benjamin. E é sempre um prazer recebê-los de volta. Eu sei que tem outros por aí espalhados também, que em breve devem estar voltando, aparecendo por aqui para nos visitar. E vai ser sempre uma alegria. Nós vamos celebrar aqui junto hoje, amém? Eu sei que existem outros irmãos espalhados por aí que não puderam estar juntos, mas graças a Deus por você que está aqui. Nós fazemos parte dessa família, amém? Aos demais também sejam todos muito bem-vindos nessa noite. E nós decidimos celebrar o aniversário de Natália. Nós decidimos também celebrar, né, esse dia que é marcado. O mundo lá fora celebra de uma outra forma, mas nós temos um grande motivo de celebrar esse dia, né? Mesmo que não seja o dia exatamente, como eu falei, a gente não sabe se esse dia foi o dia mesmo que Jesus nasceu, se foi no dia 25 de dezembro, mas para nós o importante é que ele nasceu e que nós sabemos, entendemos por que e para que ele nasceu. Você já entendeu isso, né? Ele nasceu, ele veio para nos salvar. E graças a Deus, por isso nós estamos aqui hoje. Eu sei que infelizmente o mundo lá fora está celebrando hoje, né, o Natal, mas quem está mais em evidência é um velhinho, né, vestido de vermelho com a barba branca. Mas nós trazemos à memória, né, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, né? E aguardando com expectativa o momento em que nós vamos nos encontrar com ele para sempre. Amém? Nós estávamos cantando aqui na estante, né, falando lá, cantando Isaías 9, e um menino se nos deu, né? Esse menino, ele foi dado mesmo, entregue como menino. Jesus sendo Deus, mas ele se fez menino primeiro para ser gerado. Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Foi anunciada a primeira profecia messiânica, foi anunciado pelo próprio Deus. Quando a coisa, né, aconteceu aquela bronca lá no jardim, mas Deus resolveu a situação de imediato. Deus não tardou em fazer, porque eu gosto desse Deus que ele não tarda e nem falha. Amém? Existe um ditado por aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, eu não conheço esse Deus. O meu Deus, ele nem tarda e nem falha. Porque quando o homem pecou, de imediato ele disse, a solução já está aqui. Do ventre da mulher nascerá aquele que um dia esmagará a cabeça da serpente. Esmagará a cabeça daquele que, né, fez o homem cair. E nós sabemos que assim foi anunciado. O profeta também anunciou que a virgem ia conceber, e de fato o Espírito Santo veio, anunciou a Maria, e a virgem concebeu. Amém? Mas eu quero falar mesmo nessa noite, rapidamente, sobre algumas coisas que Jesus, ainda como menino, ele causou. Amém? Nós sabemos que ele não é mais um menino, amém? Ele cresceu, como homem, ele cresceu, morreu, ressuscitou e está vivo. Mas algo que me chama a atenção na palavra do Senhor, que mesmo ele, como menino, ele já causou alguns impactos, né? Nós sabemos que o anjo anuncia para Maria que ela ia ficar grávida, e quando Maria questiona como seria aquilo, o anjo
trouxe uma visão para Maria. Diz: lembra-te da tua prima Isabel, já é o 6º mês da sua gravidez, aquela que era estéril. E Maria, ali naquele momento, ela abriu uma visão e ela fez uma confissão. Pela fé, ela fez uma confissão: cumpra-se em mim conforme a tua palavra, né? Conforme a palavra do Senhor. E aí um dos primeiros, né, impactos que eu percebo de uma criança ainda no ventre da sua mãe é quando Maria decide ir visitar a sua prima Isabel. Eu quero que você abra esse texto comigo. Eu quero ler, está lá em Lucas. Abra aí em Lucas, capítulo número 2. Aleluia. Na verdade, no capítulo número 1. A visita de Maria e Isabel ainda foi no capítulo 1. No versículo de número 46. E a chuva não para. Vamos ler do 39. Lucas capítulo 1, versículo 39. Diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, diga em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu me alegro com isso daqui, porque hoje nós sabemos que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, está vivo. Mas aqui nada disso ainda tinha acontecido. Aqui nem sequer eu acredito que Isabel tinha tido contato com Maria, porque o anjo avisou para Maria que a Isabel já estava grávida, sim ou não? Mas a palavra do Senhor diz que Maria agora apressadamente foi visitar a Isabel, aquela que era a mãe também de um homem que foi levantado, que ia anunciar, né, o caminho do Senhor, abrir os caminhos, preparar os caminhos do Senhor. Esse homem era João Batista, que também o próprio anjo que anunciou a Maria foi o mesmo que anunciou a Zacarias, né, que ele ia ter um filho agora, e Isabel concebeu também a esse filho. Mas quando Maria vai visitar, eu acredito aqui que pelo tempo nem sequer barriga Maria tinha. Você crê comigo? Porque diz aqui, pelo estudo, quando a gente entende, aproximadamente 3 meses. As mães hoje com 4, 5 meses ainda conseguem esconder suas barrigas. Eu acredito que nem sequer barriga Maria tinha. Mas ao chegar, ao visitar a presença de Jesus naquele lugar, já causou um impacto enorme na vida daquela mulher, porque ela disse que a criança, ao ouvir a saudação de Maria, estremeceu no ventre dela. Aleluia! E o que mais aconteceu? A Bíblia está dizendo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui está escrito que ela ficou possuída. Possessão não é só demoníaca não, amém? Deus também ele nos possui, o Espírito Santo também possui a nós. Ela foi tomada, ela foi cheia do Espírito Santo. E agora ela exclamou em alta voz, que eu me alegro com aquilo. Ela diz: de onde me provém que me venha visitar? Em outra versão diz: que honra é essa, que venha me visitar. Ela não disse a minha senhora, ela disse a mãe do meu Senhor. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui? Uma mulher de fato inspirada, cheia do Espírito Santo. Porque hoje é muito difícil você anunciar Jesus e as pessoas automaticamente dizer assim: eu estou recebendo, ou eu estou percebendo a presença do meu Senhor. Hoje é um sacrifício para você pregar para as pessoas e eles reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aqui Isabel, ela reconheceu o seu Senhor ainda no ventre.
de Maria. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso? Revelação. Revelação. Ela disse: oxe, bendita és tu entre as mulheres, porque creu na palavra do Senhor, porque creu na promessa que veio para você. E eu estou aqui agora, o que eu vejo? Uma confirmação também do Senhor para com Maria. A palavra não deixa aqui claro isso, irmãos, mas eu acredito que Maria deve ter ido na casa de Isabel para compartilhar de algumas coisas com Isabel. Isabel, um anjo me apareceu e disse que tu estava grávida. Mas ele me disse também que ia conceber, mas ela não precisou nem falar. Eu sei que aqueles que carregam a presença do Senhor, que carrega Jesus em você, porque agora Jesus também habita em mim, habita em você. E o que eu creio, irmãos, que quando você crê e acredita no que você carrega, aonde você chegar também, aqueles que também são cheios do Espírito e que têm revelação, vão reconhecer o que você carrega. Porque não precisou Maria falar nada. Ela disse: o que me faz visitar a mãe do meu Senhor? No 44 diz: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas, diga, serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aleluia! E nesse versículo aqui também, eu trago para mim e para você, irmãos, sobre aquilo que nós devemos crer na palavra de Deus, naquilo que foi anunciado para mim e para você. Ela diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas, ou seja, vai se cumprir as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui, uma confirmação. Ah, porque era Jesus. Não, porque Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Quando Ele fala, vai se cumprir. Ele falou lá no início. Passou tempos e tempos, e aqui, inclusive, quando aconteceu isso, quem lê a Bíblia sabe que havia um silêncio profético. Mas até que uma hora, aquilo que foi dito se cumpriu. Não importa o silêncio que está acontecendo na sua vida, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, se você tem palavra do Senhor para você, agarra, segura. E um dia você pode ouvir de alguém: bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que crê nas palavras do Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele não falha na sua palavra. Mas o que eu vejo aqui é o poder de Jesus, irmãos. Ainda criança, ainda no ventre, ele não tinha ainda nem sequer forma ainda. Mas ele pôde causar um impacto. Ele pôde causar algo extraordinário. Eu quero que você pule agora para o capítulo 2. Nós vamos ver uma outra manifestação de Jesus ainda criança. Vá, capítulo 2, versículo número 8. No versículo número 8 do capítulo 2, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde ele estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados, diga tomados. Oh, por conta de quem? Por conta de Jesus. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11, é que hoje, diga hoje, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente, diga subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, mais um relato aqui, né? E
o evangelista aqui, Lucas, quando ele começa a narrar o evangelho, ele fala que ele vai se empenhar em narrar os fatos de uma maneira que a todos agora venham a entender exatamente o que aconteceu. E aqui nós vemos, né, um testemunho aqui desses anjos que apareceram a esses pastores, e algo glorioso aconteceu naquele momento. Foi manifestado uma milícia de anjos celestial, começaram a cantar e adorar. Oh, aleluia, aleluia, por conta que o menino nasceu, por conta que o menino nasceu. Você tem se alegrado pelo nascimento desse menino? Você tem glorificado o nome do Senhor pelo nascimento desse menino? Esse menino poderoso que mesmo na manjedoura, mesmo ainda lá deitado, precisando, necessitando de que uma mãe, de que um pai cuidasse dele, limpasse ele, ajeitasse ele, enrolasse ele em um pano, mas ele já estava causando grandes impactos. Já estava causando grandes, movimentos, grandes coisas já estavam sendo manifestadas. O que mais não vai acontecer, irmãos? O que mais não vai acontecer se hoje ele já é mais do que vencedor, ele já venceu tudo aquilo que limitava ele? Porque aqui ele ainda estava limitado, sim ou não? Ele ainda dependia de um cuidado, ele ainda dependia que alguém cuidasse dele, mas algo já estava acontecendo de forma poderosa, maravilhosa. Mas eu quero mais um texto aqui com você, que me chama muito a atenção, o que esse Jesus, ainda como criança, causou. Vamos para o versículo número 22. Versículo número 22 diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Era comum, no costume judaico, depois da purificação, depois que a mulher passava aqueles dias de purificação, levar a criança no 8º dia a apresentar no templo, apresentar a criança ao Senhor, como nós costumamos fazer aqui. E aqui a palavra do Senhor diz que eles foram fazer isso, como era de costume, segundo a lei de Moisés. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. No verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Estão conseguindo me ouvir? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava, diga esperava, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com que ele, que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, sabe, irmãos, eu me magnifico com esse texto. Ele diz, aí ele pega a criança, ele pega Jesus, aquela criança que os pais, já acreditando, guardando tudo no seu coração, mas ainda talvez não tivesse tanta convicção, nem tanta revelação do que eles estavam cuidando, de quem eles estavam cuidando. Provavelmente José e Maria ainda estavam ali ainda, se alinhando, se aproximando diante de tudo que tinha acontecido. Mas agora Simeão é usado pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar perante a todos no templo, naquele dia, de quem era essa criança. Ele diz, agora, no verso 28, diz, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, diga mãe do menino,
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. No verso 36, eu ainda quero ler mais uma parte aqui que é muito interessante. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra com você. Que assim, irmãos, como muitos perceberam, muitos foram tocados por esse menino, ainda na infância dele. Eles presenciaram. O que isso me leva a crer é que você não precisa, isso confirma-se a fé. Você não precisa ver para crer. Amém? Porque o que Simeão profetizou, o que ele falou aqui, ele estava vendo apenas um menino, mas pela fé ele já estava vendo aquele que iria para a cruz, queria ser traspassado pela espada e queria alcançar salvação tanto para Israel como para os gentios. Oh, glória a Deus! A ponto dele dizer: Senhor, agora eu posso me despedir em paz, porque os meus olhos contemplaram, os meus olhos viram o meu Senhor, o meu Salvador. Oh, glória a Deus! Aleluia! E sabe, irmãos, o que eu desejo no meu e no seu coração é que nós possamos também ter essa convicção de que esse menino causou em nós, do que esse menino transformou em nós, de que quando ele nasceu, algo já foi mudado em nós. E que esse encontro que nós tivemos com Jesus, a nossa vida possa ter sido transformada. Que você hoje possa elevar as suas mãos para o céu, assim como fez aquele senhor, aquele ancião. Pegar aquela criança, eu acredito que ele fez uma festa. Eu acredito que ele, sabe, manifestou mesmo ali dentro daquele templo e glorificou o nome do Senhor com aquela criança no braço. E eu fico imaginando o pai e a mãe olhando para aquilo e por aquilo que estava saindo da boca dele. Mas também eu me alegro por aquela que esperava, de dia e de noite. Uma senhora de 84 anos, aguardando a chegada desse menino. E quando ele chega, ela diz: agora eu contemplo, agora eu vi, né? O que eu vejo nessa mulher, uma mulher que estava orando por ela e por uma nação, orando por ela e por um povo, que nós possamos também hoje, né, estar celebrando, porque nós já temos, nós que possamos também fazer o mesmo que essa mulher fazia, orar, interceder, jejuar por todos aqueles que ainda não conheceram. Nessa noite, eu gostaria mesmo que nós pudéssemos trazer isso à nossa memória, nos alegrar com a presença gloriosa do nosso Senhor. Ele se faz presente em nosso meio. Você não precisa ver, você não precisa tocar, você só basta crer. A presença dele está aqui conosco, porque ele garantiu que onde tivesse 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. E ele está aqui conosco, mas que nós venhamos também nessa noite, no nosso coração, desejar, orar, interceder por aqueles que ainda não conheceram o poderoso menino Jesus, que ainda ficam celebrando apenas, né, aquele menino numa manjedoura, mas ainda não entenderam o verdadeiro sentido, porque nós vemos aqui, ele foi ao templo, e ninguém ficou lá bajulando essa criança no templo, não. Eles pegaram e engrandeceram o nome do Senhor, porque aquela criança, sem poder falar nada ainda, sem proclamar nada, mas já estava garantido. Eles creram que nada ia impedir de que o plano de Deus se cumprisse através daquela criança. Amém? Então, para nós, irmãos, a celebração do Natal é isso. Esse menino causou um impacto na minha vida. Esse menino, ele causou um impacto na vida de muita gente. E que ele possa continuar causando um impacto na minha e na sua vida. Um impacto de transformação.
um impacto de paz, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é um bom conselheiro, um impacto nos nossos conselhos, a quem você tem se aconselhado, a quem você tem buscado paz, em quem você tem buscado, ser guiado, em quem você tem crido, em quem você tem se apoiado, pois Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a palavra viva, Ele é o verbo que encarnou, Ele é o verbo da vida. Nós falamos aqui, eu creio que o nome dessa igreja, para quem ainda não sabe, faz jus à palavra do Senhor, o verbo que encarnou. O apóstolo João vai dizer que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas Ele veio, se manifestou, habitou entre nós e continua habitando. Amém? Então que nessa noite nós venhamos a trazer a memória, lembrar mesmo daquilo que foi feito, a promessa se cumpriu, não ficou apenas em palavra. O nosso Pai, o nosso Deus, é um Deus que promete, mas cumpre, promete, mas cumpre. A profecia se cumpriu, Jesus nasceu e conquistou salvação eterna para mim e para você. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que nós venhamos a celebrar o verdadeiro Natal, que o menino Jesus, o Espírito revele cada vez mais para nós, assim como Ele revelou para Isabel, assim como Ele revelou para Simeão, assim como Ele revelou para a profetisa Ana, assim como Ele revelou pastores que estavam no campo. Não importa o lugar onde você esteja, não importa a circunstância que você esteja vivendo, mas que o menino Jesus, que o Salvador, o Senhor, seja revelado, seja manifesto na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria nesse momento orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor enviou teu Filho, a tua palavra se cumpriu. Nós cremos que Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que prometeu. Como diz o apóstolo Paulo, se Ele não poupou o seu próprio Filho, se Ele não negou o seu próprio Filho, o que mais Ele não fará para nós? Ele fará todas as coisas, Ele fará aquilo que prometeu, Ele fará acontecer aquilo que já está dito para mim, para você. Creia nisso, guarde isso no seu coração. Você não está sozinho, o Senhor está conosco. E sabe, Ele foi gerado no ventre de Maria para nascer como uma criança. Mas depois que você abriu a sua boca, confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele foi gerado também no seu ventre, Ele foi gerado no seu espírito. Ele veio habitar, Ele veio fazer morada dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Pai, eu te dou graças, Pai. Eu oro, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem. Eu oro, Pai, para que aonde estiver agora pessoas precisando, Senhor, de Jesus, que o teu Espírito possa, Pai, também tocar a vida de pessoas, e que não é um Papai Noel que vem trazer salvação para ninguém, mas o Jesus, aquele menino que nasceu, Ele está vivo e Ele continua disponibilizando de salvação para todos. Vamos cantar mais uma vez Isaías 9. Aleluia! E o seu nome?